Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, Júlia do Ailib, Otávio Guedes e Malu Gaspar expõem o tamanho do recibo que o Centrão está passando, após serem demitidos do governo pelo presidente Lula por trairagem. Espia. Deputados do Centrão podem retalhar o governo com a aprovação de pautas fiscais com impacto fiscal, as chamadas pautas-bomba, em resposta à exoneração de indicados de partidos do próprio Centrão que votaram contra a medida provisória 1303. Aquela que era a medida editada como alternativa ao aumento do IOF, que foi derrubado pelos próprios parlamentares, Tudo um jogo único. Os governistas, gente, no entanto, avaliam que a manobra do Planalto de exonerar quem não votou com o governo fortalece a base no Congresso, porque aí o governo fica sabendo quem está e quem não está. Lembrando vocês que o governo tem uma base muito pequena e para aprovar medidas depende de alguns parlamentares que estão no centro. Acaba atraindo esse tipo de voto para formar a maioria em determinadas pautas. O que tem de novidade aí, A gente está vendo uma situação de retaliação da retaliação, O governo retalhou e agora ameaça de retaliação por meio do Centrão. Essa segunda parte da minha afirmação não tem novidade nenhuma, Otávio? É um clássico do... é sempre a mesma coisa. Centrão diz que vai ameaçar, que vai retalhar aprovando pautas-bomba. Às vezes aprova, às vezes não aprova, é um fato também. O que tem de novidade aí é que o governo começou a fazer. De fato, foi uma escolha política, de começar a exonerar quem votou contra, porque em outras matérias o governo ficou na dele. O Brasil já teve o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, na ditadura. Temos agora o Comando de Caça ao Centrão. Mas isso não é só uma retaliação aos deputados infiéis que votaram contra na questão do IOF, não, na MP do IOF. Trata-se simplesmente, o CCC, Comando de Caça ao Centrão, trata-se simplesmente de uma repactuação de forças com a Câmara. O que o governo está fazendo, na minha visão, e segundo esses interlocutores de Brasília que têm essa mesma visão, é tirando a caneta do Lira, finalmente tirando a caneta do Lira. Essa caneta pode ir para o Mota? Pode, se houver uma negociação ali, uma aproximação com o Palácio do Planalto. Ou seja, é tudo ainda na base do vamos ver e já tem até bala perdida, desse CCC. Um senador perdeu um cargo, foi reclamar e falou, mas eu voto com o governo. Aí foram cobrar, falou, mas demitiram fulano vota com a gente. Aí disseram, é bala perdida. Vamos voltar. Então também tem, é lógico que também tem aí algumas exonerações que podem ser revistas. Boa, Malu, quero te ouvir sobre essa análise com essas informações que o Otávio traz. Lembrando que o Hugo Mota foi um aliado do governo na MP 1303, derrotada, O que o Palácio do Planalto está tentando fazer é mostrar que ele tem algum poder de retaliação. Porque, veja, já não é a primeira vez que eles são derrotados numa medida dessa mesma natureza. Antes de começar a briga do tarifaço, o governo já teve uma derrota bem importante no caso do IOF, foi ao Supremo, recorreu ao Alexandre de Moraes, que restituiu uma parte desse aumento do imposto. E o resto ficou para ser reposto aí agora nessa MP, que já é a segunda tentativa. E aí, naquela época já, eu conversei com auxiliares do Lula no Palácio do Planalto, que já estavam fazendo esse mesmo mapa e falando que era preciso refazer toda essa ordem, porque tinha muita gente do União, do PP, do PSD, que criticava o governo. Logo em seguida começou o tarifaço, e esse pessoal começou a dizer, Antônio Rueda era um que falava que o governo, o Lula tinha que negociar, criticando muito a postura do Lula em relação ao Trump naquela época, e eles já diziam, o Lula começou a chamar ministros do União para dizer, olha, vocês têm que estar com o governo, vocês estão no governo, vocês têm que votar com o governo. E nessa época, esse auxiliar do Palácio do Planalto me dizia assim, assim não dá, porque eles estão mamando e ainda estão miando. Quer dizer, estão reclamando, estão ganhando e ainda estão reclamando. E isso ficou meio por isso mesmo, o governo ali tentando equilibrar para ver no que ia dar. Então, essa MP mostrou que o governo não tinha outra alternativa a não ser tomar alguma providência, porque eles estavam realmente mamando e miando e lucrando da mesma forma. Então, o que eu ouvi ontem foi, finalmente nós tivemos que tomar uma providência, porque senão ia ficar uma festa, Ninguém mais ia levar o governo a sério. E aí, com isso, eles já calcularam ter demitido mais ou menos 100 pessoas. Isso é difícil de saber porque, por exemplo, você demite uma superintendência no Ministério da Agricultura, que é um caso concreto. Embaixo desse superintendente tem vários outros indicados. Quantos? Não sabemos. Alguns vão ficar, outros vão sair, E você demite os indicados,
de quem votou contra. Esses que faltaram, não. Então, é uma conta meio complexa. Mas o recado é basicamente esse. Se você quer mamar, você tem que votar. Esse é o recado. Não vai ficar reclamando e votando contra com cargo no governo. Isso é uma oportunidade para mostrar que o governo tem capacidade de reação e depois vai chamar de novo o pessoal, porque eles precisam da Câmara. Ninguém vai dizer para virar as costas para a Câmara. E isso eu já comecei a entender das conversas que eu tive. O pessoal que está perdendo cargo está reclamando com os líderes de partidos do Centrão, que estão indo no Palácio, o pessoal dizendo, bom, vocês querem voltar, vocês vão ter que aceitar nossas regras. Então, isso já é um início o que eles chamam de repactuação é isso. Agora, então, vocês vão ter que tocar como a gente está dizendo, porque senão não vai ter conversa. Aí vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque realmente o Centrão, ele tem, não só o Centrão, todos os deputados têm emendas, e as emendas não são besteirinha. Nesse sentido, eu até entendo que esse líder do Centrão falou para a Elisa. É claro que é fake, né? É aquela que ele diz, quem desdenha quer comprar. Mas eu entendo porque, assim, ninguém morre de fome, só fica um pouco pior. E esse pessoal, como diria um operador das antigas, tem goela grande, né?